Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 26. Não fareis para vós ídolos, nem para vós levantareis imagem esculpida, nem coluna, nem poreis na vossa terra pedra com figuras para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha vos continuará até a vindima, e a vindima até a semeadura. Comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei a paz na terra, e vos deitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais nocivos, e pela vossa terra não passará espada. Perseguireis os vossos inimigos, e eles cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão a 100 deles, e 100 de vós perseguirão a 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Outro sim, olharei para vós e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu pacto convosco. E comereis da colheita velha por longo tempo guardada, até afinal a removerdes para dar lugar à nova. Também porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma não vos abominará. Andarei no meio de vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos. E quebrei os canzis do vosso jugo, e vos fiz andar erguidos. Mas se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma desprezar os meus preceitos, de modo que não cumprais todos os meus mandamentos, mas violeis o meu pacto, então eu, com efeito, vos farei isto. Porei sobre vós o terror, a tísica e a febre ardente, que consumirão os olhos e farão definhar a vida. Em vão semeareis a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Porei o meu rosto contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos. Os que vos odiarem dominarão sobre vós, e fugireis sem que ninguém vos persiga. Se nem ainda com isto me ouvirdes, prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Pois quebrarei a soberba do vosso poder, e vos farei o céu como ferro, e a terra como bronze. Em vão se gastará a vossa força, porquanto a vossa terra não dará o seu produto, nem as árvores da terra darão os seus frutos. Ora, se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, conforme os vossos pecados. Enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e destruirão vosso gado, e vos reduzirão a um pequeno número, e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se nem ainda com isto quiserdes voltar a mim, mas continuardes a andar contrariamente para comigo, eu também andarei contrariamente para convosco, e eu mesmo, vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do pacto, e vos aglomerareis nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrar o sustento do pão, 10 mulheres cozerão o vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Se nem ainda com isto me ouvirdes, mas continuardes a andar contrariamente para comigo,
também eu andarei contrariamente para convosco, com furor, e vos castigarei 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E comereis a carne de vossos filhos e a carne de vossas filhas. Destruirei os vossos altos, derrubarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre os destroços dos vossos ídolos, e a minha alma vos abominará. Reduzirei as vossas cidades a deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei o vosso cheiro suave. Assolarei a terra, e sobre ela pasmarão os vossos inimigos que nela habitam. Espalhar-vos-ei por entre as nações, e desembainhando a espada, vos perseguirei. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades se tornarão em deserto. Então a terra folgará nos seus sábados todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Nesse tempo a terra descansará, e folgará nos seus sábados. Por todos os dias da assolação descansará, pelos dias em que não descansou nos vossos sábados, quando nela habitáveis. E quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei pavor no coração na terra dos seus inimigos, e o ruído de uma folha agitada os porá em fuga. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem que ninguém os persiga. Sim, embora não haja quem os persiga, tropeçarão uns sobre os outros como diante da espada, e não podereis resistir aos vossos inimigos. Assim perecereis entre as nações, e a terra dos vossos inimigos vos devorará. E os que de vós ficarem definharão pela sua iniquidade nas terras dos vossos inimigos, como também pela iniquidade de seus pais. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões com que transgrediram contra mim. Igualmente confessarão que, por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei contrariamente para com eles, e os trouxe para a terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, e tomarem por bem o castigo de sua iniquidade, eu me lembrarei do meu pacto com Jacó, do meu pacto com Isaque, e do meu pacto com Abraão. E bem assim da terra me lembrarei. A terra também será deixada por eles, e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e eles tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus preceitos, e a sua alma desprezou os meus estatutos. Todavia, ainda assim, quando eles estiverem na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem os abominarei a ponto de consumi-los totalmente e quebrar o meu pacto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do pacto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para ser o seu Deus. Eu sou o Senhor. São esses os estatutos, os preceitos e as leis que o Senhor firmou entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, por intermédio de Moisés. Estamos lendo o livro de Levítico. Vamos começar agora o capítulo 27. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: Quando alguém fizer ao Senhor um voto especial que envolve pessoas, o voto será cumprido segundo a tua avaliação das pessoas. Se for de um homem desde a idade de 20 até 60 anos, a tua avaliação será de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. Se for de 5 anos até 20, a tua avaliação do homem será de 20 ciclos e da mulher 10 ciclos. Se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação do homem será de 5 ciclos de prata e da mulher 3 ciclos de prata. Se for de 60 anos para cima,
a tua avaliação do homem será de 15 ciclos e da mulher 10 ciclos. Mas se for mais pobre do que a tua avaliação, será apresentado perante o sacerdote, que o avaliará conforme as posses daquele que tiver feito o voto. Se for animal dos que se oferecem em oferta ao Senhor, tudo quanto dele der ao Senhor será santo. Não o mudará nem o trocará, bom por mal ou mal por bom. Mas se de qualquer maneira trocar o animal por animal, tanto um como o outro será santo. Se for algum animal imundo, dos que não se oferecem em oferta ao Senhor, apresentará o animal diante do sacerdote. E o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau. Segundo tu, sacerdote, o avaliares, assim será. Mas se o homem, com efeito, quiser remi-lo, acrescentará a 5ª parte sobre a tua avaliação. Quando alguém santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa ou seja má, como o sacerdote avaliar, assim será. Mas se aquele que a tiver santificado quiser remir a sua casa, então acrescentará a 5ª parte do dinheiro sobre a tua avaliação e terá a casa. Se alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua sementeira. Um terreno que leva um homer de semente de cevada será avaliado em 50 ciclos de prata. Se ele santificar o seu campo a partir do ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, o sacerdote lhe calculará o dinheiro conforme os anos que restam até o ano do jubileu, e assim será feita a tua avaliação. Se aquele que tiver santificado o campo, com efeito quiser remi-lo, acrescentará a 5ª parte do dinheiro da tua avaliação, e lhe ficará assegurado o campo. Se não o quiser remir, ou se houver vendido o campo a outrem, nunca mais poderá ser remido. Mas o campo, quando sair livre no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. Se alguém santificar ao Senhor um campo que tiver comprado, o qual não for parte do campo da sua possessão, o sacerdote lhe contará o valor da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação como coisa santa ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem tiver sido comprado, isto é, aquele a quem pertencer a possessão do campo. Ora, a toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geiras. Contudo, o primogênito de um animal, que por ser primogênito já pertence ao Senhor, ninguém o santificará. Seja boi ou gado miúdo, pertence ao Senhor. Mas se o primogênito for de um animal imundo, remir-se-á segundo a tua avaliação. E a esta se acrescentará a 5ª parte. E se não for remido, será vendido segundo a tua avaliação. Todavia, nenhuma coisa consagrada ao Senhor por alguém daquilo que possui, seja homem, ou animal, ou campo da sua possessão, será vendida nem será remida. Toda coisa consagrada será santíssima ao Senhor. Nenhuma pessoa que dentre os homens for devotada será resgatada, certamente será morta. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a 5ª parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou mau, nem se trocará. Mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não serão remidos. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai.